Ok, pessoal, professor Ricardo novamente, retomando o nosso estudo sobre Idade Moderna, eu quero falar um pouquinho sobre a formação dos Estados Nacionais. Quando vocês nasceram, aliás, nós nascemos, eu também me incluo, os pais de vocês, os avós de vocês, já nasceram com o mundo, com as suas fronteiras já bem delimitadas, apesar de que com transformações ainda acontecendo, né? Mas já bastante consolidadas, as fronteiras entre os países bastante consolidadas, né? Os mapas que nós conhecemos, eles mudaram muito pouco nas últimas décadas. Mas nós estamos falando de um período moderno em que, sobretudo, a Europa está definindo essa demarcação, esse limite de fronteiras, né? Disputas internas entre reinos, uniões por casamento, divisão por guerras, enfim. Mas também há, nesse momento, a construção de um pensamento para o Estado moderno. Como deveria ser um Estado que atendesse aos interesses da burguesia, e não apenas da aristocracia, não apenas da nobreza? A nobreza gostava muito do absolutismo. Os nobres gostavam da forma de governo absolutista porque o monarca manda e todo mundo obedece e pronto, acabou. E mal podiam chamar de ditadura, porque nem tinham esse direito, né? O rei governava por vontade divina, que na verdade era a vontade dele mesmo, que ele dizia que era a vontade divina, e todo mundo tinha que obedecer. Então ele cobrava os impostos que ele queria cobrar, ele fazia as leis que ele queria fazer, ele respeitava as leis que ele queria respeitar. O que ele não quisesse, ele não respeitava, não fazia, pronto, ele mandava. A famosa frase que define o Estado absolutista é do Luís XIV, rei francês, que disse: "O Estado sou eu." E se autoproclamava o Rei Sol, de tão grandioso que ele se via. Muito bem, mas para a burguesia isso não era legal não, porque a burguesia ela queria uma forma de governo em que ela pudesse participar. E participar significa que ela pudesse mandar. Não era só estar por ali dando opiniões. Ela queria uma forma de governo em que ela pudesse efetivamente controlar o Estado, controlar os países. E o absolutismo não se encaixava nessa forma de governo. Vem o iluminismo, vai questionar todas essas formas arbitrárias de se governar, e vários pensadores, como por exemplo Montesquieu, começam a desenvolver teses sobre como deveria ser um Estado moderno. Montesquieu, Rousseau e tantos outros. E uma das questões fundamentais foi a divisão dos poderes. A divisão dos poderes entre poder executivo, legislativo e judiciário é fundamental para o Estado moderno burguês se manter funcionando. É preciso ter, pelo menos, a impressão de que existem poderes independentes, juízes por um lado, legisladores por outro e os governantes por outro, do executivo, e que cada um desses poderes é independente e um fiscaliza o outro e o outro fiscaliza um, e cada um tem uma função definida. O executivo vai executar as leis, vai governar, vai administrar, o legislativo vai fiscalizar esse executivo e vai elaborar as leis que vão ser utilizadas naquele país, naquele estado, e o judiciário que vai julgar cada vez que qualquer poder ou qualquer cidadão transgredir as leis que foram estipuladas. Essa é a base, esse é o tripé do Estado moderno. Em tese, é legal, né? Nem sempre funcionou muito bem, mas nós podemos perceber que cada vez que um Estado se afasta mais disso, com um dos poderes, geralmente o executivo, tendo mais poderes do que os outros, a gente enxerga estados de exceção, estados totalitários, estados ditatoriais. Porque quando o poder executivo está muito acima dos outros, ou seja, nem o legislativo, nem o judiciário pode fiscalizá-lo, repreendê-lo, ele pode fazer o que quiser e acaba tendo práticas semelhantes ao que foi o absolutismo. Então, um governante que não obedece, que não respeita os outros poderes,
sobretudo do executivo, um executivo que não respeita o legislativo e o judiciário, se aproxima muito de um governo ditatorial, se aproxima muito do que foram os governos absolutistas. Isso é perigoso, porque isso permite que ele faça o que bem entender, sem ser fiscalizado e, se errar, sem ser punido. Isso é preocupante. Também vem nessa ideia de estados nacionais a ideia de cidadania. Você agora começa a usufruir dos direitos de cidadão, coisa que não existia no período medieval. Ou você era nobre e tinha todos os direitos, ou você era plebeu e não tinha direito a nada. Você era um camponês, um servo, e não tinha direito a praticamente nada. Pouquíssimos direitos. E agora vem a ideia de cidadania e todo e qualquer cidadão daquela nação passa a sonhar, a maioria só sonha mesmo, que tem plenos direitos dentro daquela nova sociedade. Então a ideia de cidadania, do cidadão que tem direitos, que tem deveres também, mas que também tem direitos e pode reivindicar esses direitos, é uma ideia moderna. É uma ideia dos estados modernos. Então a separação dos poderes, a ideia de cidadania. Uma outra questão importantíssima, a ideia de que é preciso haver uma lei máxima, uma carta magna, uma lei suprema dentro de cada país, em que todos os poderes estão, e todos os cidadãos estão subordinados a ela. Vamos pegar como exemplo o Estado brasileiro, que tem a Constituição Federal, é a nossa lei máxima, a nossa carta magna. Todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, todos os estados, todos os municípios, todos os cidadãos e cidadãs devem obediência à Constituição Federal. É uma das garantias que um Estado moderno não se torne uma barbárie, não se torne um Estado caótico, sem leis. Portanto, um Estado bárbaro, uma barbárie. Então esses são fundamentos que surgiram na Idade Moderna, e que, portanto, ajudaram a desenhar um mundo que estava sendo construído de acordo com os interesses da burguesia. Não quer dizer que, por ser interesse da burguesia, nesse aspecto, ele não fosse interessante e importante também para todos os demais cidadãos, inclusive os não burgueses, inclusive os trabalhadores, trabalhadoras. Mas é importante também que a gente não se iluda, né? A fundação dos Estados modernos significou, sem dúvida, um marco histórico para a humanidade, um modelo moderno de organização dos Estados, não mais tirânico, não mais absolutista, mas ainda camuflando uma série de desordens sociais, de desigualdades sociais, de injustiças sociais, inclusive. Né? Essas injustiças elas não foram abstraídas. Na verdade, elas não foram subtraídas, elas continuaram existindo, apesar do surgimento dos Estados modernos. Né? Um pensamento muito forte nesse período foi o chamado liberalismo. O liberalismo, sobretudo o liberalismo econômico, mas o liberalismo ele tem uma visão ampla também de sociedade, que basicamente vai dizer que o homem, geralmente se falava do homem mesmo, né? Não é nem da mulher, né? Mas do homem, mas vamos dizer que o ser humano, ele tem uma série de direitos, ele nasce com direitos, ou ele conquista direitos, ou ele tem direito a ter direitos. Isso vai ser muito apropriado e expropriado pela burguesia para dizer, opa, então nós temos o direito à liberdade de ter os nossos lucros. Então nós queremos um Estado que não atrapalhe a obtenção dos nossos lucros. Nós queremos um Estado que nos dê a liberdade, o laissez-faire, laissez-passer, como diriam os franceses, o laissez-faire, o deixe fazer, laissez-passer, deixe passar.
Liberdade para produzir e vender. É isso que queriam os liberais. Liberdade para produzir as suas mercadorias, fazer os seus produtos e vendê-los como bem entendesse. Segundo eles, o próprio mercado iria se autorregular à medida que houvesse uma livre concorrência desimpedida e sem o Estado interferir nessa dinâmica toda. Mais tarde a gente vai ver que a crise de 1929 derrubou todos esses mitos liberais. Mas enfim, naquele momento, nós estamos falando ainda da Idade Moderna, e era muito forte o pensamento liberal. Então, surgimento dos Estados modernos é um outro tema para vocês se preocuparem, para vocês se aprofundarem. Espero que vocês possam compreender, estudando o surgimento dos Estados modernos, que vocês possam compreender melhor, inclusive, os nossos dias, os dias contemporâneos vividos pelo povo brasileiro. Até a próxima, então. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.